Olá, queridos, queridas. Meu nome é Ricardo Feltrin. Esse aqui é um canal de jornalismo, entretenimento e também de humor. Humor de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, no Jornal dos Coices. É mentira, é o Jornal dos Feltrinos. É que a gente dá coice em gente chata, em hater. Já faz 3 dias quase que ele morreu. Eu esperei para comentar, até porque estou cheio de trabalho, e depois que a pessoa morre, eu sempre acho que você fazer tributos depois que a pessoa morre é um pouco de oportunismo. Só que no caso desse cara, eu acho que eu honrei ele durante a vida dele. Ele foi uma das pessoas que eu gostava mais na TV paga. Eu era um dos programas que eu mais gostava, Caçadores de Relíquias. Eu acompanhei todas as temporadas e eu acompanhei o que aconteceu com ele aqui em 2022, 2023. Ele teve uns problemas, né? O nome dele é Frank Fritz. Ele morreu, como decorrência do AVC que ele sofreu. Eu cobrei muito o canal History, porque, depois que ele sofre esse AVC, ele já tinha sido até afastado do programa pelo Mike Wolff, que é o dono do canal, na verdade, é o dono do programa, e ele colocou lá o irmão dele, eu nunca mais consegui assistir. E o Frank morreu, como decorrência desse AVC que ele teve. Eu fiz, várias coberturas sobre esse caso, e é muito triste o que aconteceu com ele, porque ele, ok, ele era um alcoólatra, ele tinha um problema com álcool, mas a forma como ele foi tratado, não só pelo Mike Wolff, que é esse aí, à direita, e pelo canal History, eu achei, simplesmente. Então, depois ele sofreu esse AVC, por vários problemas, ele faltava muito no programa. Isso é um problema absolutamente incontornável às vezes, mas ele era uma das estrelas do programa. E eu lembro que eu escrevi, está aqui, ó, a matéria, para vocês verem, né. Ele falou, primeiro ele revelou que boa parte do programa era fake, e ele disse, assim, que jamais ele foi amigo de infância como do Mike Wolff, como o Mike Wolff contava, né. E daí eu falei, fui ligar para o History, perguntei: "Escuta, vocês vão comunicar alguma coisa?", porque, assim, ele já estava afastado do programa, já tinha entrado o irmão do Mike Wolff. Eu falei: "Vocês vão continuar passando esses programas e não vão falar nada?". E até hoje o History não falou nada. Eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Eu vou mostrar até aqui para vocês. Deixa eu ficar pequenininho, porque tem aqui o que eu escrevi em 2022, reclamando do History. Falei: "Como vocês estão passando, não? Apesar de poder ser visto o dia todo no History, que reprisa incansavelmente os episódios, eh, com o Frank ainda no elenco, o canal se omitiu e não divulgou nenhuma informação sobre ele aos fãs durante a doença". Então, gente, é uma coisa meio deplorável você ver um cara que dá dinheiro para um canal, muito dinheiro, muito, não dá pouco. Foi o programa, acho que depois de Trato Feito, era o programa mais visto do History. E simplesmente eles não fizeram nada para dar nenhuma satisfação aos fãs. Eu entrevistei também a Danielle Colby, eu vou até mostrar para vocês aqui, porque eu entrevistei ela, aqui. Quer ver a matéria? Eu tenho aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa matéria eu fiz em 2020, em plena pandemia, né, falando da Daniele. Ela mora em Porto Rico, ela é aquela gerente, né, dos lugares. Em 2020 já fazia 10 anos que estava no ar, e ela contou para mim algumas coisas, por exemplo, que eles, durante essas buscas, né, para quem não sabe, é um programa que eles caçam relíquias, caçam produtos,
placa de posto, placa de marcas, qualquer coisa que tiver, carrinho, tudo. São os caçadores de tranqueiras, na verdade. Só que nesses lugares eles já acharam Rolex, por exemplo, já acharam Rolex, já acharam peças de motores que valiam uma fortuna, 20, 30 mil dólares, motos do início do século XX, carros valiosíssimos e objetos de decoração que até são feitos, até são vendidos hoje. Eles têm 2 lojas, né, e o nome deles em inglês do programa é American Pikers. A Daniele, essa moça aqui, ela é uma colecionadora de, eu não digo pornografia, mas assim, do cancan ali, da arte sexual ali do século XIX, no início do século XX, e ela contou algumas coisas muito interessantes, porque eles ficavam, durante a pandemia, né, e isso afetou totalmente a loja deles, afetou o programa, e, eles acabaram sofrendo várias coisas. Por exemplo, o Frank tinha um problema, que ele era compulsivo guardador, né, colecionador de latas de óleo, e ele tinha algumas alergias. E ela fala até aqui, né, que ela tem tinham bichos, né, que às vezes eles eram mordidos, eles tinham que tomar vacina, né, serem atendidos em hospitais por causa disso. Então, o Frank morreu aos 58 anos. Eu dei a matéria também que ele estava numa cadeira de rodas, e uma amiga dele deu uma entrevista em 2022 no site Page Six. Ele já estava afastado, os últimos anos dele, infelizmente, foram terríveis. Ele não tinha atendimento, parece que ele não tinha nem plano de saúde, foi um negócio meio horroroso. E aí o Mike Wolf, que é o dono do programa, coloca aí o irmão, e o Mike Wolf esquece praticamente um amigo dele. Então eu acho que isso é uma tristeza. Primeiro, né, o tipo de morte que ele teve, uma morte horrível. As mentiras que ele conta do Mike Wolf, dizendo que eles eram amigos desde a infância, ele fala que é mentira, nunca foi amigo desde a infância dele. Ele era, eu acho, minha opinião, o espírito do Caçadores de Relíquia, porque ele era um rabugento, ele ficava pagando, eu não lembro quando ele pagou, sei lá, 10 mil dólares por uma lata. Ele era completamente obcecado por latas de óleo, e ele falava até assim: eu coloco essa lata, eu não lembro qual foi o óleo que ele conseguiu, ele colocava luzes. E quando morreu a gatinha dele, teve um programa especial, ele faz uma missa para a gatinha dele, né, que era o grande amor da vida dele. Então eu lamento demais aqui, mas eu tentei, por isso que eu falo, né, a gente fala que fazer o tributo depois do morto, mas eu cobrei o History, eu falei: "Eu acho um absurdo vocês continuarem passando", e tá passando agora, nesse momento, continua passando o Caçadores de Relíquias com o Frank, e eles não se manifestam. Eles não deram a mínima para as pessoas que gostavam, né, e as pessoas eram fãs. Tanto que depois que sai aí o Frank e o Mike coloca o irmão, que é um chato de galocha, o programa decaiu, passou a ter muito menos audiência. A Daniele me explicou várias coisas aí, né, então, eles eram mordidos por alguns bichos, porque eles ficam mexendo naquelas coisas, e eles sofreram muitos acidentes também. Eu entrevistei ela em 2022. O Mike eu nunca entrevistei, e infelizmente nem o Frank. Então, eu acho uma tristeza a morte de uma pessoa. Eu entendo, gente, a pessoa alcoólatra, ela muitas vezes estraga, né, um trabalho. Eu não sei se vocês já tiveram uma pessoa que trabalhou com vocês que era alcoólatra ou drogada. Essas pessoas dão realmente problema, mas eu acho que o canal History devia ter dado todo o apoio para ele. Ele era uma estrela do programa. Eu fico realmente revoltado de ver o final desse cara e saber que o History vai continuar exibindo episódios dele, como se ir ganhando dinheiro com ele, né.
porque se é o segundo programa com mais audiência dentro do History, eu imagino que vai ganhar. Então, 58 anos de idade, Frank Fritz, que já vivia em uma cadeira de rodas, que não tinha plano de saúde, que não tinha como pagar isso, que foi demitido e substituído pelo irmão do dono do programa, e que também, segundo ele, mentia que eles eram amigos de infância, que eles nunca foram. Então, que descanse em paz o Frank, tá bom? Eu não assisto mais esse programa, mas nem que me paguem.